Vocês conseguem pegar o som? Sim. Show. Nossa, eu vou ficar olhando pro GR assim, ó. Assombração. É que a câmera tá aqui, eu não tô olhando pra você não, tá? Tô olhando pra câmera. Dá pra você ficar mais aqui assim pra eu ver você. Hã? Agora você ficou assim. Eu tô nem aí. Então, já que a Caca já foi, então agora tem que fazer. Wi-Fi, mas... Hã? Você cada vez me surpreende mais. Galera, a gente teve um probleminha na conta do Geraldo, então vai ser aqui mesmo. E aí, Geraldo? Não vou falar mais. Vai sim. Fala quem é você e quem Oi, sou gente. Boa noite. Eu sou o Geraldo Martins. Eu tô aqui com a Andressa, que não é Biele, é Binelli. Vocês Binelli. arruma o Instagram dela aí, pelo amor de Deus. Cara, Ó, ele errou meu nome na divulgação. Vocês acreditam nisso? já vai dar baixaria aqui, gente. Pode parar, vamos cortar essa Complicado. gravação. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nós vamos falar hoje aqui sobre a busca pela felicidade, né? Isso. Primeiro erro de português, não é busca pela felicidade, é da felicidade. Fala um pouco pra gente sobre isso, sobre português. Sobre a busca pela felicidade? Ou da felicidade. Que Cara, tá eu certo? acho que pela felicidade. É mais bonito? Eu acho mais bonito. Ó, fora as brincadeiras. Gente, é o seguinte. Nós sabemos que a sua vida é complicada. Nós sabemos, nós dois aqui, a gente conhece a sua vida. É porque a nossa também é. É, não tem nada fácil. Você sabia que a felicidade, ao contrário da alegria, é uma coisa meio estranha, né? Mas vamos bater um papo hoje aqui. É o seguinte, Andressa Binelli. Vocês gravaram o nome dela? Marca aí, ó, Andressa Binelli. Explica por que tá essa palhaçada aí. Então, galera, a live ia ser na conta do Geraldo, né? Às 9 horas. Às 20. 9 horas. Devem ser, sei lá, 10. A gente tá divulgando isso, ó, há muito tempo. Chegou na hora H, ele me esquece a senha do Instagram, cara. Como que a gente entra ao vivo assim? Probleminhas técnicos ao vivo acontece. Problema técnico é a pecinha que tá atrás do cérebro. Mas vamos lá. Gente, vamos falar um pouco sobre felicidade, sobre busca da felicidade, né? Claro, obviamente. Então eu trouxe hoje aqui para a gente conversar, Andressa, por quê? Ela está numa vibe agora de estudar sobre isso, já faz um certo tempo. Então eu quero entender um pouco por que alguém estuda essa jossa de felicidade, porque é uma coisa que está tão distante da gente assim. Tem gente que fala Tá. que a busca da felicidade é uma loucura. Que é um marketing, né? Então, aí eu quero entender o que é isso na tua vida, o que você tá... Conta um pouco, dá um preâmbulo aí pra gente. Vamos lá. Primeiro que eu acho que todo mundo busca a felicidade, né? Eu acho que isso é uma coisa que é o objetivo, o propósito de vida da maioria das pessoas. Digamos que eu tive uma adolescência um tanto quanto conturbada, cheia de altos e baixos e transtornos psicológicos e alimentares, enfim. E quando eu comecei a estudar para o meu TCC, que o tema é a luta contra transtornos psicológicos e a busca pela felicidade, eu entrei numa vibe de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento muito grande. E isso me ajudou demais no meu dia a dia, na minha... O meu astral, cara, tá melhor. Ontem, me mandaram uma entrevista que eu fiz há um tempo atrás e eu tava... É nítido a minha mudança, cara. Eu tô me apresentando diferente. E aí eu comecei... Com a pandemia, eu percebi... Eu vi de perto muitos amigos meus caírem mais fundo ainda nesses transtornos. E chegarem no fundo do poço mesmo, cara. Enquanto eu tava estudando mais e desenvolvendo mais e ficando melhor. Entendi. E aí foi quando eu achei que era válido divulgar um pouquinho desses conceitos que eu via pegando, que eu considero primordiais para essa busca.
Não que eu seja nenhuma especialista em nada, é a minha experiência própria que eu tô divulgando aqui. Um repórter, é uma repórter e um Exatamente. administrador falando sobre psicologia. Nada disso, hein, gente? Nós vamos falar de vivência. Senão daqui a pouco o pessoal fala, vocês viraram psicólogo? É um bate-papo. Eu acho que isso é válido a gente reforçar, né? É muito mais vivência do que outra coisa. Claro que tem teoria por trás, tem estudos, tem uma série de coisas assim. Quando eu comecei a conversar com a Andressa sobre essa tal dessa felicidade, assistir os vídeos dela também, porque também tem um negócio. Você sabia, gente, que felicidade é gravar o primeiro vídeo depois de muito tempo, romper uma barreira terrível. E eu quero que você fale um pouco sobre isso, porque a maioria das pessoas prefere morrer do que falar em público, prefere morrer do que falar na frente da câmera, prefere morrer do que dar uma entrevista. Antes de eu... Nossa, eu tô ao vivo, gente. Isso daí era uma coisa que eu não imaginava. Antes de eu gravar meu primeiro vídeo, eu até conversei com você, né? O Geraldo me deu esse empurrãozinho. Tipo, é um ferro que ela tomou. Foi, só pega uma câmera e grava. Foi mais ou menos isso que ele falou. Cara, eu demorei... Não sei se vocês perceberam, se vocês me acompanham, vocês perceberam que eu gravei o primeiro vídeo e demorei um bocado pra gravar os outros, né? Tá. Porque... eu tava com medo, né? Medo? Nós, meros mortais, temos essa mania de mascarar nossos medos, eu acho, né? Tipo, era um medo de rejeição social, que na verdade era um medo de solidão e que vinha mascarado de o medo de ser uma palhaça na internet, entendeu? Então deixa eu dar um toque pra vocês. Você sabe a origem da palavra medo? É medó. Tenha dó de mim. Você pede, pelo amor de Deus, para as pessoas terem dó de você. É muito estranho essa coisa. Quando a gente fala assim, não, pera um pouquinho, vamos com coragem. A gente vai com medo mesmo, tendo dó. Sim, a gente tem dó, mas suplanta. Eu queria que você desse um exemplo pra galera aí, já de cara, assim, né? Como é que as pessoas podem fazer para sair da estática, né? Elas estão paradas do medo, dessa loucura toda. Seguinte, o medo, ele é um mecanismo de defesa, né? Para você evitar o sofrimento. Mas a questão é a seguinte, até que ponto o seu medo tá te protegendo e onde ele começa a te limitar, né? Eu tenho uma tática que é o seguinte, vamos supor que, sei lá... fulaninho quer se declarar para fulaninha. E ele tem medo dessa declaração. Nesse momento, uma música romântica lá no fundo. Entra no fundo. Ele tem medo de fazer essa declaração. Tá. Primeira coisa que eu diria é o seguinte. Se pergunta qual é o pior cenário que pode acontecer se você realmente se declarar. Ah, ela fala não? Pô, não é o pior cenário. Ah, ela fala não, parar de falar comigo e... virar piada no grupo de amigos. Tá, mas pode piorar. Ela fala, não, parar de falar comigo, virar piada e jogar na internet. Ok, temos um cenário bem ruim, né? Agora, pegando esse cenário, você vai me fazer duas perguntas em cima dele. A primeira, qual é a chance real disso acontecer? Porque probabilidade. Cara, o nosso cérebro sabota a gente demais, né? Ela é sacana, né? O tempo inteiro batendo na nossa cabeça. Cara, demais. E a segunda pergunta é o seguinte, e se acontecer? Você vai superar. Se você for uma pessoa orgulhosa, você vai morrer de vergonha, mas você vai superar, porque as coisas e as pessoas são passageiras. Elas vêm na nossa vida para aprendizado. Acho que tudo é aprendizado. Pode doer agora, daqui 5 anos você não vai lembrar e você vai estar um pouco mais forte. Você nunca mais vai ter medo de se declarar para alguém. Por quê? Porque você sabe que você é forte o suficiente para superar o pior dos cenários. É mole. Eu tava conversando com a Andressa nos bastidores, né? Porque a gente teve bastante tempo. Tempo. Como a gente errou tudo na senha. Bom, enfim. E ela me contou uma história da infância dela, né? Da tal da tábua que você passava sempre, assim. Nossa, gente. Qual a relação que eu quero fazer? Ela vai contar essa história pra vocês, mas a relação que eu quero fazer com isso é o seguinte. Quantas vezes você passa no mesmo lugar e faz a mesma besteira? Fala aí pra eles. Nossa... A gente tá fazendo essa entrevista sem script, né? Então, agora... claro, né? Você acha? Deixa ela... Agora, nos bastidores, eu contei pra ele que, quando eu era mais nova, meu tio tem um sítio. E eu e meus primos, a gente costumava fazer uma trilha nesse sítio. Uma trilha. E passando por um laguinho super pequeno, tinha umas tábuas em cima e a tábua era solta, né? Bacana. E eu costumava, toda vez que eu ia fazer essa trilha, eu pisava na mesma tábua solta. Sabendo disso, eu voltava pra casa encharcada. Não foi uma, não foi duas, não foi três, foram todas as vezes, né, cara? E assim, a gente tem essa mania de... Eu acho que aí pega na autossabotagem, né? Tá. Primeiro que a gente tem uma coisa de... É a repetição de padrão que a gente faz. Isso foi construído na nossa infância. Ou a gente tem medo de quebrar isso. E a gente acaba repetindo e repetindo e repetindo.
Às vezes você faz sem perceber, você busca sem perceber, né? Eu já fiz muito isso, nossa. Fez mesmo? Olha só. Imagina o seguinte, quando nós queremos mudar de patamar, a gente precisa perder o chão. Se a gente não perde o chão, nós ficamos sempre na mesmice. Sim. É o que nós chamamos popularmente de zona de conforto. Sim. O ser humano ele precisa de uma zona de conforto nova. Ele precisa dar um salto. Então tem aquelas fotografias de aquário aqui, tem um aquário aqui com o peixinho que ele vai e pula para um próximo aquário. Então o ser humano ele é sempre refém dele próprio. Então eu queria que você falasse um pouco para essa moçada assim, como se libertar disso? Como se libertar da zona de conforto para evoluir, para dar... Que momento da sua vida que você falou, puxa, é isso, eu precisava ir por essa trilha? Conta pra gente aí. Cara, como eu falei, eu tive muitos baixos na minha vida, mais baixos do que alto, emocionalmente falando, né? E eu tava realmente numa zona de conforto, mas uma zona de conforto ruim, eu digo. Eu tava no fundo do poço e eu me olhei em volta e eu tava repetindo as mesmas atitudes e não vendo, não saía daquilo. E aí eu parei pra analisar minha vida. Eu tenho 2 irmãos mais novos, pra quem não sabe, né? São tudo pra mim, cara. E aí eu olhei pra aquilo e falei, cara, que exemplo que eu tô sendo, tá ligado? Eu quero tanto que eles sejam felizes, eu falo tanto pra eles, eu dou aqueles conselhos, mas eu não sigo os meus próprios conselhos. Eu acho que muita gente faz isso. Então, cara, siga os seus próprios conselhos. Vocês sabem, no fundo, o que fazer, então deixe o coração um pouquinho de lado. E eu sei que é difícil, eu sou a pessoa mais emocional do mundo, mas faça o que tem que ser feito, porque só assim você vai sair do lugar, sabe? E eu acho que é um vício, quanto mais você vai fazendo, mais você vai querendo fazer, né? Pelo menos foi quando eu vi esse momento, eu fiz e não rompi, cara, não parei mais. Andressa, a gente vê muito as pessoas não sabendo falar não para as coisas. É muito mais fácil a gente falar sim. Muito. Falar sim para as coisas boas e para as coisas ruins também. Sim. Como é que faz pra gente começar a aprender a falar não? Porque isso passa pelo medo, isso passa pela coragem também. Como é que a gente faz isso? Cara, isso passa também pelo seu limite. Eu acho que é importante você saber o seu limite. Isso entra num assunto muito importante, né? Que é o autoconhecimento. Eu bato muito nisso aqui no meu Instagram, cara. Porque eu acho que é a base de tudo. Se você quer se desenvolver humanamente falando, se você quer ser feliz, não interessa, você precisa se conhecer para chegar onde você quer. Então, eu acho que você precisa saber os seus limites, precisa saber o que você está fazendo para os outros, o que você está fazendo e vai te trazer coisas boas, o que vai te trazer coisas ruins. O barulho talvez pegue. É um barulho de moto, tá passando aqui ao vivo, tá tudo certo. Ao vivo tem dessas. Eu acho que entra numa questão da autorresponsabilidade. O Paulo Vieira tem acho que é o Paulo Vieira, ele tem um livro chamado Poder da Autorresponsabilidade. Eu li ultimamente, foi... Cara, sensacional. É você saber que você é o único responsável pela vida que você tem levado e você é o único que pode mudar, entendeu? Então você precisa saber o que você vai aceitar a partir de agora. Não aceitar menos do que você merece. Cuidar de si mesmo da forma que você cuidaria da pessoa que você mais ama no mundo. Da forma que eu cuidaria dos meus irmãos, tá ligado? Muito bacana. Ô, Andressa, se a gente pudesse pegar uma máquina fotográfica, tirasse uma foto hoje da Andressa e uma foto daqui 10 anos... Tá? Então, a foto, você também faz, que está assistindo a gente aí, faz esse exercício, né? Tira uma foto hoje e projeta essa foto daqui 10 anos. Como é que seria o filme? Quais os passos? O que você faria aí para, não sei se para melhorar ou se piorar, porque a gente é bom em piorar também, não tem problema. E não tem nada de errado em piorar na vida não, viu? Porque tem oscilação. Se não tiver oscilação, sabe eletrocardiograma? Faz assim, ó. Se ele for retinho, você morreu, filho. Então, vamos lá. Então vai lá, fotografia de hoje, fotografia de 10 anos e esse filme. O que rola? Esse filme, cara, eu quero me conhecer. O autoconhecimento é um processo que você vai fazer pro resto da tua vida. Você nunca vai... Você vai estar sempre fazendo isso. Então eu quero me conhecer cada vez mais, explorar meus pontos fortes, descobrir mais pontos fortes, que eu acho que eu não descobri o suficiente, né? Tem que cavucar lá, tem que achar. Exato. E eu quero chegar daqui a 10 anos com
sabendo que eu cheguei na melhor versão de mim e que eu fui feliz com todas as outras, entendeu? Que eu tava satisfeita com todas as outras. Que eu fiz, que eu usei da melhor forma as coisas que eu tinha no momento. Eu acho que é tudo sobre isso, sabe? A felicidade, ela passa por momentos, porque tem aquela história, né? Assim, o passado me acompanha o tempo inteiro, o futuro está muito longe, eu não vivo o presente. O que Cara, você isso acha aí disso? é errado, hein? Tipo, eu acho que é um dos pontos que dificulta as pessoas de encontrar a felicidade, é isso. Não, cara, no agora tá tudo bem. Tem numa parte do livro A Fórmula da Felicidade, esse livro é muito bom, leiam. Ó o jabá, depois nós põe aqui, patrocínio. Ele fala o seguinte: a maioria dos seus pensamentos bons Tá, estão ancorados no presente. E os seus pensamentos ruins, com exceção da dor, ninguém nunca sofreu por estar vivendo o presente. A dor que você sente é o sofrimento. Ou agora é o que já aconteceu, Já ou foi. a ansiedade pelo futuro que você não sabe se vai acontecer, Ok. né? E, cara, o que já aconteceu já foi. Você não Já pode mudar nada. O sofrimento é só o prolongamento da dor. E, cara, se você não converter em ação, tu não vai sair do lugar. Então você tem que estar presente para aproveitar, porque o agora é extraordinário. E eu Legal. demorei para perceber isso. Para perceber as oportunidades, essa questão de percepção, você precisa estar atento o tempo inteiro. E até para criar lembranças, realmente, sabe? Porque quando a gente está vivendo só na nossa cabeça, só no passado e no presente, você acaba deixando de criar essas memórias, essas coisas gostosas da Coisas vida, de bacanas. aproveitar realmente. E eu acho que a felicidade está muito nisso também. É uma paz interior, é o agora, né? Então, Já, sim. é... Eu tava aqui refletindo, eu tô te ouvindo falar, né? E eu assisti alguns vídeos dela também, vi algumas postagens, algumas coisas assim. E eu vejo que você está em processo de mudança. Tô. Até aí, normal. Mas cita aí pra gente algumas âncoras. Porque a gente, em vez da gente falar dos outros, vamos falar da gente, né? Vamos. O que pode ser uma âncora que te para, né? Que ainda você precisa romper algum limite, né? Para que você possa transpor isso, né? Fala aí. Cara, por que eu tô perguntando pra ela aí? Se eu não posso perguntar pra você que tá em casa aí, né? E você deve estar assim, conversa furada. Vê se bate com o teu estilo aí. Bom, pra começar, eu acabei de romper uma âncora hoje, né? É mesmo? O que Porque- aconteceu? Atenção, última notícia. Gente, entrar ao vivo parece que eu sou todo ok com as câmeras e todo ok falando, mas a galera que tá aqui, eles estão vendo, eu tava me entupindo de comida ali atrás, de nervoso, ela é cara. enorme, ela é desse tamanho, assim, viu? Não nesse sentido, mas eu fico nervosa. Eu sou muito ansiosa. Tá. Eu tenho depressão. Eu acho que ainda uso remédios, medicamentos, o que é ok, né? Meus níveis de neurotransmissores não estão bem o suficiente ainda, mas é algo que eu preciso realmente chegar num nível que eu possa viver sem a dependência. É uma meta minha, é um objetivo meu. Por eu ser muito ansiosa, gente, falta segurança em mim. Às vezes não parece, mas eu sou uma pessoa muito insegura, cara. Minha autoestima é um lixo, mesmo? sabe? E autoestima eu acho que não as pessoas confundem muito autoestima com um padrão de beleza, né? O físico não tem nada a ver com isso. É você se sentir insuficiente, é uma questão de N fatores. Isso afeta muito, sabe? A sua visão, a visão que você tem de si mesmo, afeta a forma que você enxerga e que você se relaciona com o mundo. Consequentemente, vai afetar a tua felicidade. Sabe uma coisa que é muito bacana que você está falando aí? Quando a gente fala de coragem e medo, né? Medo, a gente já falou, é ter dó de si mesmo, alguma coisa. Claro, tem o medo que é saudável, não no sentido de dó, mas a gente se restringir a algumas coisas, né? Mas a coragem é agir. Sim. Então, esse agir, só que antes de agir, nós precisamos do autoconhecimento. Com então, certeza. o que é legal, você que está nos ouvindo aí, de repente você fala assim, gente, mas essa menina tá abrindo aí o livro da vida dela. Tá? Tô aberto mesmo. E o que é legal, você precisa fazer isso. E aí já vai um conselho para você. Conselho se vende sim, tá? Depois você deposita lá pra gente, assim, tudo mais. Cara, você precisa se abrir. Você precisa falar das suas coisas. Vai procurar um psicólogo, um psiquiatra, ou então procura alguém que não tem o que fazer e vai bater papo com você também e tudo mais. Mas você tem que falar.
E nessa linha, eu quero saber o seguinte. Tô lá em casa com problemas, com alegrias, com tristeza, com um monte de coisa. É melhor eu procurar um profissional, amigos ou alguns inimigos? Eu queria saber isso. Profissional, amigos ou inimigos? Porque muitas vezes os amigos não te falam as verdades. Mas vai lá, eu quero ouvir sua opinião. Eu tenho vários comentários sobre tudo que você A falou live aqui. só pode durar 1h30. Não, Tô vai brincando. ser bem rápido, dessa? galera. Não, é rapidinho, tô Bom, brincando. a primeira coisa é profissional. Tá. Cara, você precisa de um acompanhamento psicológico, profissional. A terapia é importante demais. Por favor, não desprezem isso. Muita gente se acha o suficiente. Cara, você pode ser a pessoa mais desenvolvida do mundo. Você precisa se conhecer sempre mais e ter um profissional te guiando é essencial. Os amigos são bons, acho que é bom se abrir. Muita gente não consegue se abrir realmente, né? Com amigos ou com pessoas, enfim. E muita gente não enxerga. Eu até fiz um vídeo sobre isso. Cara, coloca no papel, procura a si mesmo. Se você não consegue, enquanto você não procurou um psicólogo, mas procure, por favor. E enquanto você não consegue se abrir para esses seus amigos, ou não tem amigos para se abrir, eu não sei, se abre para si mesmo, sabe? Coloca as coisas no papel. Quando a gente escreve, a gente precisa organizar o pensamento. E esse processo de organizar o pensamento na cabeça te faz entender realmente o que você tá botando ali. Então escreva sobre você, sobre quem você é, sobre quem você quer ser. Cara, eu sou louca das listas, né, cara? Não, peraí, calma, que isso é legal. Ela tem um vídeo que ela fala, ela é a louca das listas. O que é ser uma pessoa louca das listas? Gente, meu diário tá até ali em cima em algum lugar, cara. Eu tenho um diáriozinho, eu faço lista sobre tudo. Primeiro que eu faço lista todo dia, quando eu acordo, o que eu vou fazer ao longo do dia. Quando a gente coloca as coisas no papel, a gente fica livre, né? A gente libera um espaço mental da preocupação. Isso já, pra quem é ansioso, cara, fica a dica. Isso é sensacional. Coloca as coisas no papel diariamente. Mas eu faço listas das minhas comidas preferidas, eu faço listas de quem eu era, de quem eu sou, do que eu aprendi com os meus relacionamentos, dos meus defeitos, das minhas qualidades, do que passa pela minha cabeça, eu faço lista de tudo. De tudo, de tudo. Foi Olha, que legal. assim que eu comecei o processo de autoconhecimento. Uma caneta e um papel, Foi. um lápis ou um papel. Ah, é melhor uma caneta ou é melhor um lápis? Eu acho que o lápis... Pergunta idiota, Nós, gente, mas fala aí. a gente tá em constante mudança, né? Então, eu escrevo a caneta, mas, cara, escreva lápis, você pode estar sempre mudando, né? Eu queria fazer um comentário antes que a gente mude. Você falou sobre a coragem e o medo, né? Sim. Tem um documentário no Netflix, eu não lembro o nome agora, mas é da Brené Brown. Ela tem vários TEDs maravilhosos em que ela diz que a vulnerabilidade e a coragem andam de mãos dadas. Enquanto você continuar com medo de fracassar, você nunca vai conquistar, nunca vai inovar. Você nunca vai ser nada, porque você vai estar sempre preso ao medo, sabe? Sim. Então, você tem que, primeiro, encarar os seus medos, nomear cada um deles, entender de onde eles vieram. Tem gente que não é a favor disso, mas eu sou muito a favor disso. E enfrentar eles, saber como enfrentar todos eles, sabe? Aqueles que não estão te protegendo, né? Entendi. Mas enfim, vamos lá. Muito bem. Vocês querem fazer a pergunta? Não vai fazer não, eu que estou entrevistando, então deixa eu fazer a pergunta para ela. Ô, Andressa, e me fala uma coisa assim, o que faz você andar mais rápido com as coisas? Você precisa fazer algo, tudo bem, você é a louca das listas, a gente já sabe, você tem um processo aí de autoconhecimento forte, a gente também já sabe disso, mas o que de manhã você acorda e fala assim, agora eu preciso ir mais veloz? O que não deixa você ficar naquele marasmo, né? Porque, principalmente nessa época agora que nós estamos de epidemia, muita gente entrou numa fase de marasmo, muito de ficar parado em casa, as pessoas ficaram mais lentas, as pessoas ficaram... complicada a situação. Né? Eu não sei nem se tem a zona de conforto, sim, mas assim, é tão maluco isso que as pessoas pararam, viraram zumbis. Primeiro, assim. eu queria dizer que tá tudo bem você não se sentir à vontade pra fazer as coisas, porque eu acho que a gente tá vivendo num momento muito doido pro mundo. Então, respeite o seu momento de ficar quieto, de não fazer nada. Tem dia que eu acordo,
Cara, tem dia que eu acordo e eu não quero sair da cama, sabe? E tá tudo bem, eu preciso me respeitar, eu preciso ter o meu tempo, eu preciso de pessoas, do apoio familiar ao meu redor que entendam que eu estou passando por isso e respeitem isso. Ok. Mas o que me faz... como eu disse, eu particularmente, né? Eu sou muito ansiosa. Então eu costumo... Acho que a Paulinha, inclusive, minha chefe tá me assistindo, ela vai confirmar. Eu costumo receber todos os trabalhos, todas as coisas que eu tenho que fazer, eu gosto de fazer na hora. Tá. Porque, pra não ficar pensando. Eu gosto desse marasmo. Eu gosto desse estar tranquila. Ok. Então, eu faço tudo de uma vez pra depois ficar tranquila. Mas, eu acho que é legal você fazer metas. Metas a curto prazo, metas a médio prazo, metas a longo prazo. Primeiro, para você ter uma noção da direção que você quer ir, onde você quer chegar. E segundo, para ir fazendo de pouco em pouco, sabe? Às vezes a gente quer fazer tudo logo, quer fazer muito grande, quer fazer... E não consegue. E se frustra. Cara, faz coisas pequenas e valorize as suas pequenas conquistas. Muito legal. E por que você foi fazer jornalismo? Hoje eu tô me deliciando, que eu que tô fazendo as perguntas, porque algum dia na vida ela vai se vingar. Ela vai usar o lado repórter dela. Eu vou entrevistar eles, anotem isso. Cara, eu queria fazer artes cênicas, é uma coisa totalmente diferente, né? Eu não sei, eu sempre gostei, pra ser sincera, na véspera no último dia de Sisu, eu não fazia ideia do que eu ia fazer, de onde eu ia fazer, eu não fazia ideia de nada. E aí eu tinha uma amiga aqui em casa, a gente olhando, que curso além de artes cênicas, eu não ia fazer artes cênicas, o que eu ia fazer? Aí eu vi jornalismo, eu falei, sempre gostei do audiovisual, já tinha feito um curso de cinema, sempre curti bastante. E eu pensei, cara, eu escrevo, vai exercitar isso, juntou tudo que eu gostava. Não sei se eu quero exercer jornalismo, sendo bem sincera e falando abertamente, desculpa aos professores que estão me assistindo, não sei se é o que eu quero pra minha vida, mas eu acho que foi um curso que me abriu muitas portas, né? Por abranger muitas coisas que eu gostava, eu consegui me desenvolver o audiovisual, desenvolver a escrita, desenvolver a comunicação em si. Eu acho que hoje em dia a forma que eu falo, a forma que eu escrevo é muito diferente da Andressa que entrou. Muito e eu tive uma questão, cara, não sei nem se entra aqui, mas eu acho válido falar. A minha faculdade, a Rural, ela é muito intensa, né? Acho que toda vivência é muito intensa, universitária, né? Tudo acontece muito assim. Acho que isso aqui até entra a gente falar da diversão como fuga, né? Muita gente confunde a fuga como diversão, mas eu já falo disso, calma. E toda a experiência de vida que eu vivi lá, tudo foi muito intenso, eu errei muito, eu fui uma pessoa assim, eu errei muito, sabe? Eu olho pra mim no passado e eu não me reconheço, a Andressa que viveu esses anos lá, mas foram tantos aprendizados, foram tantas coisas, e é justamente isso, a gente precisa passar pelos baixos, sabe? A gente precisa errar, pra depois a gente se levantar e se tornar a nossa melhor versão. Para você ser a sua melhor versão, você tem que conhecer a sua pior versão. Senão você não vai chegar em lugar nenhum. Então você é a favor dos erros? Com certeza. Com certeza. Legal. Então deixa eu te dar um toque. O pessoal que me conhece sabe, eu trabalho com inovação, com startups, quer dizer, todas as maluquices que ou estão acontecendo ou acontecerão daqui a alguns anos e tudo mais. E uma das conversas do Vale do Silício, que é o berço da inovação no mundo, né, nos Estados Unidos, se fala o seguinte, se você só pode sentar com alguém para conversar que já fracassou pelo menos 5 vezes. Porque se a pessoa não fez, eu não vou falar a palavra que eu estou pensando, mas se ela não fez 5, tal, ela não serve para conversar com ninguém. Porque ela não tem história, ela não tem quedas. E quando você não tem quedas, você não pode se levantar. Sim. Então, no Vale do Silício, os investidores só conversam com pessoas, mas eu quebrei, eu fracassei, eu não sei o quê. Beleza, tá tudo certo. E é certo mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Aí eu quero entrar nesse assunto contigo, né? Se nós conhecemos pessoas que erraram, né? O que elas fizeram com esses erros é o que vale mais do que viver no erro. O grande problema é que as pessoas erram e ficam no erro. E eu queria a sua opinião sobre isso. Então, aí a gente entra no padrão de repetição que a gente estava falando mais cedo, né? Quando a gente erra, todo mundo erra o tempo todo, e tá tudo bem você errar.
Às vezes você demora para perceber os seus erros. Acho que nessa hora entra o seu amigo avisando ali, Dá um puxando toque. de orelha, é bem legal. Mas, cara, realmente o mais importante é você aprender com seus erros. Então, para analisar o que deu errado, onde deu errado, o que poderia ter sido diferente. E coloque em prática, cara. Na próxima relação que você tiver, coloque em prática. Você vai precisar. Eu acredito em destino. Eu acho que tá tudo predestinado. Então, você vai precisar ter esses erros para aprender, para quando chegar a oportunidade certa, no momento certo, você saber como fazer. Porque justamente você vai ter os aprendizados que você trouxe dos erros. E eu acho que é importante você ter empatia consigo mesmo. Se permita errar, não se culpe pelos seus erros, sabe? Todo mundo erra e tá tudo bem, sabe? A vida continua, o mundo é enorme e os seus erros não significam nada pra ninguém, só pra você. Quer dizer, claro que afetam, né? Desculpa, afetam, mas assim... Vão falar mal de você de qualquer jeito, Vão- se acertando ou errando. Você Nossa, fica tranquilo. cara, Então, vão até aí. falar, até aí tá exato, as normal. pessoas, elas julgam as outras porque elas estão analisando a si mesmas. Então, tipo assim, você só é o protagonista da tua vida. Para de se comparar. Para de se comparar. Se você tá buscando a felicidade, para de se comparar, porque Larga. a felicidade não tá. Felicidade é uma parada extremamente particular. Então, você se comparando com os outros, você pode, cara, você quer ter 10 mil seguidores, sei lá, X mil seguidores, você quer ter tal corpo, você quer ter tal emprego, beleza, cara, você pode chegar lá. Vai lá, você vai estar se comparando e trabalhando pra chegar lá. Mas você vai chegar lá, vai olhar pra trás e vai ver que não foi o suficiente, porque aquilo não era o seu ideal de felicidade. Era um ideal que você comprou achando que era um ideal, né? A galera vende esse ideal. No Instagram, inclusive, né? Eles vendem uma vida Sim, vende perfeita ideal. como se todo mundo fosse feliz, né? O tempo inteiro. Nós não somos felizes o tempo inteiro. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você disse que talvez não exerça a profissão de repórter. Talvez, né? se tiverem Talvez. jobs, me mandem. Mas aí, nós temos repórteres também assistindo a nossa live aqui, né? Isso é muito legal. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Voltando ao mundo das startups e de inovação. O que nós mais precisamos é do processo de investigação para descobrir as dores das pessoas, o que elas anseiam, o que elas querem mudar, o que elas não querem, que tipo de produto elas querem, e nada melhor do que um processo sistematizado que um repórter aprende a fazer. É a investigação pura. Então, você pode não exercer a profissão repórter imediato, mas a função repórter, a sistematização disso, ela vem e caminha. Por isso é muito importante. Então, nesse processo, eu acho que tem tudo a ver. Aí eu queria entender o seguinte, você é curiosa? Que essa pergunta... Eu sou a pessoa mais curiosa que eu conheço. Eu acho que meus amigos e as pessoas com quem eu converso vão se identificar nessa parte. Porque, assim, quando eu converso com alguém, Geraldo, acho que as pessoas até me... Tipo assim, depois vem falar, putz, te julguei muito no começo por isso e tal, mas é meu jeito. Eu vou conversar, cara, se eu quero fazer amizade com você, se eu quero realmente te conhecer, com qualquer pessoa... Eu vou perguntar a tua vida inteira, cara. Eu vou perguntar as tuas comidas preferidas, eu vou perguntar teus maiores medos, teus maiores sonhos. Eu vou te fazer 1 milhão de perguntas. Porque eu sou uma pessoa intensa, gente. É assim mesmo. Eu odeio coisa rápida. Então, coisa rasa. Então, eu vou estar sempre questionando e sempre perguntando. Eu acho isso muito importante pra mim. Muito bem. Tem um carinha ali, ó, que Ele mostrando assim, ó. tá apontando e a gente tá meio estranho. Ela tá... Por isso que eu fiquei nervosa, Eu vou explicar pra vocês. Tem 1, 2, 3 câmeras, sei lá. 4. E aí o sujeito tá ali mostrando assim, 30 minutos. Isso quer dizer, vai pro finalmente, é isso. A gente fica falando aqui. Falar uma coisa pra vocês. A Andressa, no começo, falou assim, eu acho que eu vou travar. Vocês viram ela travando? Não. Por que eu tô falando isso, expondo a situação aqui da Andressa também? Porque eu vou falar de mim. 30 segundinhos À dentro vontade. dessa conversa aqui. Nossa, já que ela gosta de ficar sabendo a vida dos outros, parece aquelas velhinhas de Sou cidade fofoqueira, interior. sou fofoqueira. Olha lá, sabia, pronto, tudo mais. E eu fui um cara que lá com uns 10 anos, 12 anos, extremamente tímido, mas totalmente tímido. A minha filha tá aqui, a Maria Clara, né? Aí eu falo assim, filhinha, mas eu tenho vergonha de gravar vídeo. Eu sou palestrante, aquela conversa toda, tal, tudo lindo, maravilhoso. De vez em quando alguém assiste, acha bacana e tudo mais, mas eu sou extremamente tímido. Para vir para essa entrevista, essa daqui tava toda, eu tô tremendo, a mesa não sei o que, tal, mal conversando e tal. Eu não contei para ela que o estômago tava revirando o meu.
depois de mais de 20 anos dando palestra, né? Então, esse é um processo normal. Eu também tenho os meus limites. Eu venho lá de uma origem também, que com meus 10, 12 anos também, tinha toda uma retaliação, mas não dos outros, eu mesmo. Então, essa conversa... Só que eu superei esse limite, né? Indo à frente. Já que eu não vai virar caca mesmo, deixa eu ir lá para frente, eu vou dar um jeito. Por isso que eu sempre falo assim, as pessoas têm medo de morrer, mas elas têm mais medo de falar em público. Por isso que eu falei no começo do nosso vídeo aqui. E é isso mesmo. Agora tem um detalhe. Uma vez falaram para mim assim, Andressa, um grande palestrante, não vou citar o seu nome porque eu não vou te dar jabá. Não vai ser de graça, não. Mas eu falo, vai, Robertinho é chique, vai, pronto, não precisa nem jabá, esse cara é fantástico. Ele disse o seguinte, você precisa gravar qualquer vídeo. Qualquer um. Quando eu falo qualquer, é qualquer. Sem estrutura, sem nada, pega lá uma câmerazinha, um negocinho lá e grava um vídeo, porque você pode ajudar alguém. Você nunca sabe o que você tá. O que nós estamos falando aqui, a gente não sabe o que tá a repercussão na vida das pessoas. A partir desse momento, independente dos meus medos, muita dó, demais, dos meus anseios, das minhas ansiedades, do passado vindo sempre junto, tal, desse rolo todo, eu fui à frente. Porque ir à frente significa o quê? Você trazer pessoas junto com você que vai te conectar, né? Vai conectar, vai entender a sua vida, vai também copiar um pouco da sua vida, vai também emprestar um pouco da vida dela e tudo mais. E eu quero, assim, só pra gente... Gente, eu vou ter que encerrar, mas eu vou encerrar com uma pergunta que eu acho bacana, assim, pra Andressa, eu acho que tem tudo a ver. Como é que a gente faz para se conectar com as pessoas? Já que você se conheceu, já que você está numa evolução, já que você tem o filme lá para frente, você tem meta, você é a louca da lista, você teve os seus traumas, você tem as suas superações diárias, tem dia que você quer morrer, tem dia que você quer ficar viva, tem dia que você quer dar sorriso, tem dia que você quer pegar alguém. Tudo bem, você é um ser humano. Como é que faz para conectar com as pessoas? Sinceramente, eu acho que existem 4 habilidades, que eu diria da inteligência emocional, que eu acho essenciais para você conseguir o que você quiser. E elas me fazem conectar com eu uso muito elas para me conectar com as pessoas. Primeiro, reconhecer as emoções em você, legal, saber lidar com elas, reconhecer as emoções nos outros. Todas as pessoas com quem você está lidando, você não está lidando com bonecos, com robôs, as pessoas têm sentimentos. Então, quando você está conversando com alguém, cara, para pensar o peso que tua palavra vai ter quando você vai falar. Para pensar no que ela está sentindo com a resposta que você der, a forma como você vai falar. E saber lidar com as emoções dos outros é a 4ª. Gente, pensem antes de falar e tratem as pessoas da forma que vocês gostariam de ser tratadas. Mais do que isso, da forma que elas merecem e gostariam de ser tratadas. Sabe? Acho que todo mundo precisa... tudo volta pra você. Então, faça o bem, trate bem. Isso vai voltar pra você. É o que eu acredito. E eu acho que reconhecer essas emoções, parar pra pensar no impacto que você tá tendo na outra pessoa, em qualquer pessoa, você pode cruzar por 5 minutos, no impacto que você tá tendo na vida dela, tente agregar, tente trazer coisas boas. Para pra conversar por 10 minutos, tente fazer com que sejam 10 minutos que ela vai ficar pensando, putz, isso pode mudar minha vida, entende? Muito acho que bem. É isso. Essa é finalzinho de entrevista, agora vai ficar bonito. Presta atenção. Vê se aprende, Andressa, nossa senhora, agora é a hora da rata, né? Andressa Binelli, cheio de problemas, cheio de soluções, com seus limites e as suas vantagens e desvantagens, com a sua superação de vida, e nos deu uma aula hoje, simplesmente assim. Um grande abraço, obrigado. É isso, obrigada quem assistiu, galera. Tamo Valeu, junto. beijo para vocês, até logo. Tchau.